Estamos retornando, então, o programa Saúde em Foco, que é um programa semanal coordenado pelo mestrado profissional em saúde materna e infantil, e hoje com o tema Espiritualidade e Saúde. E para este tema tão importante, nós convidamos então a professora Rosiane, professora aqui do curso de enfermagem, que está trabalhando em seu doutorado, a questão da espiritualidade associada à saúde, o Frei Valdir, o nosso coordenador da pastoral universitária aqui dessa universidade, a Bianca, nossa mestranda, saúde materna e infantil, o Saulo, nosso egresso do curso de enfermagem e hoje doutorando, né, na FURG e também trabalhando a questão da religiosidade e saúde. E os nossos 3 graduandos, né, que é o Kelvin, a Carolina e a Maria Luísa, que já tiveram algumas reflexões em sala de aula, então, sobre a espiritualidade e saúde. E eu gostaria de começar dizendo que, de fato, existe uma confusão muito grande ainda entre espiritualidade e religiosidade, né? São temas que dialogam, mas que são distintos e que nós precisamos compreender. E se sabe hoje que a questão da espiritualidade é um tema relevante e cada vez mais a própria Organização Mundial da Saúde já incluiu, né, essa terminologia então nos seus conceitos de saúde. E a gente sabe também que tem países avançados, Estados Unidos, por exemplo, nós temos clínicas de espiritualidade hoje focados então para este cuidado, né, da saúde. E só para dizer assim, ó, que a gente de fato nós confundimos muito. A espiritualidade, ela alimenta a nossa religiosidade, assim como o nosso alimento diário sustenta o nosso físico, né? Poderíamos começar com essa ideia? E quem sabe então o Frei, o que você pensa sobre isso, como você tem trabalhado essa temática, né? Eu acredito, como a irmã está partilhando com a gente, dialogando, esse tema para nós é de extrema importância, de extrema urgência também de definir os conceitos entre espiritualidade e religiosidade. Por quê? Porque, como diz a irmã, a espiritualidade é algo que alimenta a nossa vida. Mas alimenta, que tipo de alimento que é esse, né? A espiritualidade que vai cuidar justamente da nossa vida espiritual, né? E essa espiritualidade, ela é algo que se distingue da religião por vários elementos. Nós sabemos que a espiritualidade, ela sim, ela chega numa religiosidade, mas cada uma tem um ritual muito distinto. Por exemplo, né? Quando que nós falamos de religião ou religiosidade, nós vamos ver que podemos falar do cristianismo, do budismo, do hinduísmo e de tantas outras religiões que tem um rito, que tem a sua coletividade. E quando que nós nos voltamos para a espiritualidade, sobretudo olhando para a saúde, nós podemos conceituar entre as tantas palavras que nós podemos dizer que é um cuidado. Que é um cuidado que nós temos, mas um cuidado muito especial. Um cuidado que parte da nossa interioridade e que se volta para o transcendental. Não de uma forma individualista, mas eu diria assim de uma forma mais pessoal, onde que a espiritualidade nos remete a Deus, né? A uma força maior. Eu acredito que quando que nós cuidamos, né, cuidamos assim na sua essência, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos cuidando de algo que nos transcende também. Por exemplo, nós estamos dentro de uma universidade franciscana. E nós sabemos que dentro de um espaço acadêmico, nós trabalhamos as nossas diferentes profissões, as nossas diferentes escolhas, e nós estamos cuidando, vamos dizer assim, da nossa dimensão intelectual e profissional. Mas eu vejo que para esse cuidado há uma dimensão que é extremamente essencial, urgente e necessária, que é a dimensão espiritual, que é a base, o pilar sólido de todo ser humano. Por quê? Porque esta espiritualidade, na sua essência, eu insisto, ela nos remete ao que nos transcende. E ela tem um elemento essencial, né, a espiritualidade. Ela se dirige à nossa vida orativa, né? Como que nós rezamos a nossa espiritualidade? E a espiritualidade, ela não é uma coisa vaga. Talvez ela tenha sua complexidade,
mas ela é algo que nos compromete dentro de uma dimensão ética, dentro de um comportamento social, o qual eu olho para os outros, né, também a partir da minha espiritualidade e no meu olhar como eu cuido do outro, né, na saúde, na oração, nas práticas diversas que nós vamos às vezes assim desenvolvendo nas diferentes profissões. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos algo mais pessoal da minha ligação com Deus, com uma força divina, com uma proteção, mas a religião também, só que a religião, ela tem essa dimensão mais coletiva e ritualista, né? Que implica outros rituais. Eu acredito que essa é um elemento que distingue entre espiritualidade e religiosidade. As práticas, né? As práticas. Mas essa prática de espiritualidade, ela me leva para o coletivo, para rezar as diferentes religiões, as diferentes crenças, as diferentes opções de vida. E ela faz com que eu tome consciência e um compromisso maior de um respeito mútuo maior. Eu ainda diria um pouquinho mais, assim, né? Considerando nas questões de saúde, a gente vem trabalhando essa temática já em sala de aula, né, com os alunos em diferentes disciplinas, e sempre surge essa dúvida, né? Qual é a diferença de religião, de espiritualidade? As pessoas têm uma dificuldade ainda, talvez porque esse assunto não é muito debatido em vários cenários, não era até então. Né? Hoje a gente sabe que no Brasil, assim, nós temos em torno de mais de 3.000 pesquisas já em andamento, que debatem acerca dessa temática, considerando a importância nos cenários de saúde, né? E esse processo de discussão inicia, então, na formação. A espiritualidade, ela, na verdade, é uma busca pessoal, né? Aquilo que dá sentido à nossa vida, né? Que faz com que realmente nós, por meio da espiritualidade, eu acredito que nós fazemos melhores escolhas, né? A gente se conhece melhor, então ela precisa sim ser trabalhada, ela precisa sim ser desenvolvida, e nós precisamos sim, nesses cenários, discutir acerca dela. E para isso a gente vê que tem tudo a ver também com as nossas metodologias de formação, porque ainda nos custa falar em alguns ambientes, alguns cenários sobre a espiritualidade, porque na realidade ela demanda reflexão. Não é um processo pontual, não é uma ideia pontual, linear, ela demanda reflexão. E como os dois já comentaram, tanto o Frei como a professora Rosiane, é algo de fato que envolve o meu ser, né? O meu ser pessoal, e me leva a um sentido de vida, digamos assim, renovado, ou com base em valores, enfim. E como é que os estudantes hoje, talvez Saul, você na tua proposta de doutorado, como é que você vem trabalhando isso? Então, esse tema, né, a discussão desse tema, espiritualidade atrelado à religiosidade, é bastante novo nas práticas de saúde. Se eu for falar da minha formação há um tempo atrás, a gente discutia, mas não muito claramente, né? Porque essas necessidades vão se criando e vão nascendo, né? Das necessidades de saúde da própria população. Hoje em dia a gente considera o ser humano como um ser multidimensional, e a gente sabe que ele tem essa dimensão espiritual, e que ela tem que ser, sim, trabalhada, alimentada. Ver hoje, estudar a espiritualidade, debater ela nos campos acadêmicos é uma forma, né, de contemplar essa outra dimensão do ser humano, trabalhando isso, fazendo o estudante refletir sobre isso, sobre essa importância. O tema sobre a diferença entre religião e espiritualidade se confunde, né, como os colegas falaram aí, se confunde bastante ainda hoje. E talvez seja por isso que a espiritualidade não se tome um caminho de discussão maior, porque às vezes se tem não, mas eu falo de tal religião, então eu não posso falar de espiritualidade. A espiritualidade parece que fica fechada dentro de dogmas religiosos que não podem, né? Existem os diferentes tipos de religiões e tem que ser respeitadas, e eu vejo a religião como o alimento, talvez, da espiritualidade, né? A pessoa se
se o indivíduo ele procura através da religião alimentar e fortalecer essa sua espiritualidade. E através da espiritualidade a pessoa desenvolve diferentes dimensões, como por exemplo a empatia, né? Tu trabalha de uma forma mais humanizada e se coloca mais no lugar do outro. Aspectos éticos são desenvolvidos quando a espiritualidade é alimentada. Então acho que é um caminho lento, né, que a gente vive sobre essas discussões, porém deve ser progressivo e cada vez mais levado em consideração. Eu complemento o colega. Eu acho que é muito importante a discussão dessa temática já na graduação, porque conforme nós aprendemos na graduação, o ser humano ele tem várias dimensões, sabe? Dimensão biológica, psicológica, social e também a espiritual. E nos campos de prática, nós conseguimos aliar muito bem o que é aprendido na sala de aula quanto a dimensões e ver isso na prática, no nosso ambiente prático, que realmente a importância da fé, a importância da espiritualidade naquele paciente faz toda a diferença para a melhora dele, né, para uma reabilitação, e também faz muita diferença no cuidado que nós, como profissionais, futuramente vamos realizar também, porque respeitar essa espiritualidade é muito importante, e isso vem do princípio de empatia falado pelo colega. E dessa compreensão de ser humano. Também. Porque se para mim o ser humano é um ser multidimensional, consequentemente o meu cuidado em saúde, ele deve ser multidimensional. E para mim ali nós temos uma lacuna. Como identificar se o meu paciente tem algum problema de ordem ou física, talvez essa seja mais palpável, mais fácil, digamos. Mas como identificar um problema de ordem espiritual? Será que temos profissionais hoje preparados para perceber essa necessidade? Não. Tá, eu acredito que ainda é uma dificuldade nessa questão da identificação do problema, quando esse problema entra na dimensão espiritual, e eu acho que nós, profissionais da saúde, talvez ainda não somos preparados o suficiente para poder ter essa abordagem espiritual no contato com o paciente. Porque a gente sabe que o âmbito espiritual ele tem muita influência direta, tanto com os problemas físicos como psicológicos, então cabe muito ao profissional ele ser sensível ao paciente e também saber quando que ele pode se aproximar do paciente nessa questão da espiritualidade, quando que ele pode abordar sobre esse assunto. E também eu acho que vai muito da nossa formação também, né? A gente também acreditar de que essa dimensão precisa ser trabalhada e que a gente precisa saber também e nós mesmos nos desenvolver quanto a isso, né? Concordo. Até porque para você identificar no outro, você precisa ter uma vivência prévia, ou pelo menos ter este lado melhor desenvolvido, né? Eu falo sempre assim, embora eu possa não acreditar nisso, eu posso não acreditar, né? Assim como a gente sabe que tem pessoas que não acreditam que isso é importante na saúde, mas sempre, profissionalmente, a gente discute isso em sala de aula, né? Como profissional da saúde, por mais que eu venha não acreditar, eu trabalho com pessoas que acreditam. Então, assim, não são os meus valores. Na hora que eu estou cuidando de alguém, eu preciso saber o que é importante para aquela pessoa. Até porque assim, talvez nós estaremos caminhando para o que nós queremos, que é o cuidado integral em saúde. Né? Então, assim, eu preciso considerar o que é importante para ela. E para eu saber isso, eu preciso perguntar a ela. Né? Para isso, a gente faz uma anamnese. E a abordagem da espiritualidade deve ser, sim, feita nesse momento da anamnese. Até para eu saber se isso é importante para o paciente e o quanto isso é importante para ele. Porque, às vezes, a gente, talvez seja importante para mim profissionalmente, pensando, né? E ele, naquele momento, ele não quer que aborde com ele aquelas questões, porque tem outras questões que são mais importantes, né? Mas a gente precisa entender que o ser humano é mente, corpo e espírito. E numa abordagem, para eu, né, que é o primeiro contato, são essas dimensões que precisam ser trabalhadas. Então, perguntar para o paciente, né? Isso é importante para você? Você tem alguma crença? Tem alguma religião? Né? Como é que você trabalha essas questões de fé? E no seu cuidado, como é que você gostaria que nós abordássemos isso?
porque isso te dá, na verdade, dá abertura para que a gente comece uma discussão e aí sim ele fale para nós de que forma ele quer ser cuidado. Né? Porque o paciente em si não é uma fórmula, né? Não tem uma fórmula de cuidado que é igual para todas as pessoas. Então a gente precisa considerar cada pessoa dentro da sua singularidade. Né? E assim nós talvez estamos conseguindo fazer um cuidado às dimensões, incluindo ela a dimensão espiritual. Por isso que a espiritualidade ela nos sensibiliza, né? Ela traz, resgata sentimentos que às vezes foram perdidos por causa de situações, problemas que as pessoas vivem. Agora, eu insisto também na questão da oração, né? Quando que nós estamos com os nossos doentes, com as pessoas que estão necessitadas, que têm algum problema, nós podemos perceber se essa pessoa reza ou não reza, né? Eu acredito que aqui está um dos sinais, né, de perceber se essa pessoa está cultivando a fé. Porque a espiritualidade, ela pode ter vários conceitos, várias definições, mas se nós não colocarmos a fé, o acreditar, que meus colegas estão colocando, dialogando, eu acredito que nós não conseguimos avançar. Por isso que esse momento, esse diálogo entre nós é de extrema importância. Quando que a irmã pede, né, temos profissionais já qualificados para atender essa demanda, acredito que ainda muito pouco, pouquíssimo, porque nós estamos vendo uma necessidade que aflora. Temos estudos, temos pesquisas que comprovam, inclusive, que a espiritualidade é um antibiótico natural, um remédio que cura. Exato. Né? Então, Só eu vejo... que, na realidade, o que vem acontecendo também no cenário da saúde, como por décadas o nosso foco tem sido na doença e na dimensão biológica, esse processo se mecanizou. E eu acredito que muitos profissionais, ou todos, porque é uma dimensão que é nata, que é nossa, acabou se mecanizando e se tornando um processo muito duro. E por vezes a gente não se sente mais ser humano. E aí que mora o perigo. Por que tantos profissionais na área da saúde hoje estão adoecendo? Porque também, por vezes, retomar esse cultivo... E claro, se eu não tenho isso, foi muito bem salientado, né? Se eu não consigo ter essa dimensão, eu dificilmente vou conseguir identificá-la no meu paciente, não é o meu paciente, né? Mas eu gostaria de chamar para Maria Luísa. Maria Luísa, você num dado momento trouxe uma discussão tão interessante para a aula, que eu lembro que os colegas se sensibilizaram, se emocionaram, inclusive. Quem sabe você fala um pouquinho dessa tua vivência como acadêmica? Eu acredito que dentro da graduação a gente vive um momento de transformação nesse sentido. Porque, assim como vocês já colocaram, é difícil olhar para o outro sem que a gente se olhe primeiro, né? E falar de espiritualidade é muito difícil. É difícil porque a gente se desveste frente às outras pessoas, né? Nós nos desconstruímos para construir outras questões, né? Então, quando a gente está frente a alguém fragilizado, muitas vezes eu acredito que nós agimos de forma um pouco mais fria, como forma de defesa para nós mesmos, né? Porque é difícil conduzir certas situações. Então, eu acredito que dentro da graduação nós estamos conseguindo caminhar e evoluir nesse sentido. Eu só gostaria de complementar, porque acho muito importante o que ela está falando. Por que nós temos dificuldades de falar da espiritualidade? Porque a espiritualidade ela não se intelectualiza, ela não se racionaliza. Sobretudo, nós estamos numa universidade franciscana e nós temos o carisma franciscano, nós temos uma espiritualidade franciscana que nos ensina que a espiritualidade ela não é racional, mas ela é vivencial. Vivencial. E quando que nós vivemos a situação que nós nos encontramos, a experiência, o resultado é muito diferente. Então, quando que nós começamos a colocar muitas palavras dentro daquilo que é essencial de todo ser humano, independente das religiões, porque o que vem antes da religião é o cultivo, a essência espiritual.
Somos seres espirituais. E aí é interessante, assim, eu me lembrei da tua experiência, porque de fato ela foi muito interessante naquele momento ali de discussão. Por vezes um paciente vem para uma unidade de saúde, e acontece muito na nossa clínica, aqui também de enfermagem, enfim, nas clínicas em geral, ele vem para ser ouvido, para que alguém o escute. O que significa isso no fundo? Ele precisa de alguém próximo, ele quer estar com outros seres humanos que tenham tempo, que, enfim, então, esse é um lado interessante que precisa ser resgatado também nos nossos profissionais. E eu acredito muito, assim, que no fundo, todos os nossos profissionais, eles são humanos. Porque quando ele escolhe a área da saúde, ele escolhe para cuidar, para estar próximo com as pessoas. Ele quer lidar, cuidar de pessoas. Mas o que vem acontecendo com o tempo, se a gente não tem esse cultivo, você acaba mecanizando aquilo que você tem de mais precioso, poderíamos dizer, que é o cuidado, que é estar com o outro e cuidar do outro. Sabe que os estudos vêm trazendo que, na verdade, a grande dificuldade de se abordar a questão da espiritualidade nos cenários de saúde é porque os profissionais têm a dificuldade de saber o que fazer após a resposta dos pacientes, né, das pessoas que estão sendo cuidadas. Então, assim, se eu não tenho a espiritualidade avaliada, mas assim, se eu não tenho a espiritualidade desenvolvida, né, se realmente eu não sei o que fazer a partir dessa resposta, então é melhor não perguntar, né? Isso. E no meu início da graduação, vem lentamente e gradativamente assim sendo trabalhada essa questão da espiritualidade, até para a gente ter consciência disso, que o paciente às vezes ele necessita se agarrar em algo além do que ele sente, assim. Então ele necessita se agarrar a alguma coisa para que essa coisa dê sentido a ele. E é muito engraçado também porque ou às vezes ele se apega muito, ou às vezes ele desacredita totalmente. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ser trabalhado também, tanto quanto profissionais. Porque eu tenho uma experiência em casa mesmo. A minha avó, ela é muito devota da Nossa Senhora. E ela teve 2 AVCs. Então, tipo, ela se apegou muito, sabe? Então, e ela acredita que ela teve uma melhora nessa fé. Já o meu avô, não. Meu avô acreditava, ele era muito devoto. E a partir do momento que ele adquiriu uma determinada doença, ele se questionou o porquê que ele foi a vida inteira devoto e por que isso aconteceu justo com ele. Então eu acho que cabe a nós entendermos esse processo de acreditar e desacreditar. Bom, gente, e assim, ó, para deixar como mensagem final para o nosso público que está nos ouvindo, ou mesmo como uma questão instigadora também para a nossa formação, o que a gente gostaria de deixar? Uma rápida ideia. Eu gostaria de dizer que nós estamos numa universidade franciscana e estamos num mês muito bonito, assim, essencial para todos nós, que é o mês franciscano. E nós estamos celebrando São Francisco de Assis, que nos deixa um legado, um testemunho de uma forte espiritualidade. Então, pedir a São Francisco de Assis que interceda por cada um de nós, para que nós, como seres espirituais, também possamos dialogar com as pessoas mais necessitadas, rezar com elas e cultivar o cuidado com a nossa dimensão espiritual. Eu queria, na verdade, deixar um convite às pessoas, né, que vão nos assistir, assim, para que reflitam acerca dessa temática, né, que busquem saber mais a respeito dela, porque realmente ela dá sentido para a vida da gente, né, quando nós nos encontramos com a nossa espiritualidade. Espiritualidade, na verdade, eu acho que em uma palavra é amor. Faz com que nós tenhamos mais amor conosco e com as nossas ações. Porque no momento que a gente se conhece, que a gente encontra um sentido para a nossa vida, na verdade, eu acho que nesse momento a gente começa a colocar mais amor nas coisas. Que eu acho que é isso que nós estamos precisando hoje, independente do cenário onde nós estamos inseridos. Né? Então, eu acho que é essa a mensagem principal, assim, que reflita conosco acerca do tema. Que lindas essas mensagens, né? Eu quero falar que da necessidade, eu acho, da gente instigar os nossos alunos a refletir cada vez mais sobre isso.
trabalhamos com pessoas doentes que precisam, sim, né, pensar na sua espiritualidade, pensar na necessidade disso e o quanto isso contribui para o seu processo de cura. Não desvincular, né, o biológico do espiritual, como a gente costuma fazer, muitas vezes por falta, né, de informação e reflexão a respeito disso. Então, concordo com a professora quando fala sobre o sentido da espiritualidade ser amor. Eu acrescento que está vinculada à humanidade também, né? Como a gente deve ser mais humano com o outro, como a gente deve sentir essa humanidade para conseguir transcender essas barreiras aí e dar um pouco mais de amor. E eu também aproveito para que a gente continue a debater esse tema na academia, né, entre os profissionais, os futuros profissionais de saúde, para que a gente possa mudar o nosso cuidado e deixar ele mais ampliado, um conceito mais ampliado e que se estenda também para a espiritualidade. Eu acho que fica, né, mais do que evidenciado, né, a importância desse assunto de ser tratado, tanto na graduação como na pós-graduação. E tem estudos que eles já mostram, né, que o próprio crescimento pessoal do profissional, ele vem quando tu fala com o paciente sobre espiritualidade. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente precisa mesmo investir o nosso tempo, nossos tempos de estudo em cima dessa temática também. E eu diria para o público ainda, permita-se sentir a importância da espiritualidade na sua vida. Pense na sua saúde, e pensar na saúde e defender a sua saúde, cuidar da sua saúde, é pensar também na espiritualidade, porque é uma dimensão inerente. Mas então fica o nosso agradecimento hoje pela contribuição de cada um aqui. Não temos dúvida de que realmente foi um momento assim muito construtivo, né, também aqui para nós. E que essa temática, de fato, seja discutida nos diferentes ambientes acadêmicos, mas também na prática, enfim, momentos informais. Okay. E agradecemos, então, essa disposição de cada uma de nós e fica o nosso programa, então, para a próxima semana. Obrigada.